E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Meu nome é Isadora. e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Olha, no vídeo de hoje nós vamos compartilhar com vocês e responder algumas perguntas que foram muito frequentes aqui no canal nos últimos dias, né? Desde que a gente decidiu iniciar a nossa volta ao mundo. Então, no vídeo de hoje nós vamos comentar com vocês um pouco do nosso planejamento, o que nós vamos fazer a partir de agora, quais são os nossos próximos destinos nos próximos meses aqui pelo Brasil. E tudo que a gente planejou e não está sendo bem assim. Verdade. A gente já cometeu alguns erros que nós vamos compartilhar aqui com vocês também. Vocês sabem que nós somos muito organizadas, então uma coisa que nos chateou bastante assim que a gente chegou é porque nós planejamos tudo e estimamos quanto nós íamos gastar por dia. Então, o restaurante, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós estimulamos que íamos gastar R$100 por dia, com restaurantes e tudo, nessa viagem, nessa aqui de Belém. E nos surpreendemos, porque foi o dobro. Eu não sei se é porque nós estamos muito empolgados, se estamos deixando levar pela emoção, ou se é só a saudade. E teve alguns outros itens que nós simplesmente esquecemos de colocar na planilha. Por mais óbvio que pareça agora, nós acabamos esquecendo de colocar isso no nosso orçamento. Nós temos um orçamento completo, por exemplo, dos próximos 5 meses, o que nós vamos fazer, com o que nós vamos gastar. Por exemplo, o chip de celular. Nós não havíamos contado que quando nós mudássemos de país, consequentemente nós íamos precisar ter um chip de celular e um plano de internet. Então nós não colocamos isso na nossa planilha. Agora já está. Quando a gente planejar sair do Brasil novamente, a gente já sabe que a gente não pode esquecer do gasto com telefonia. Outra coisa que a gente também não planejou foi os imprevistos com doença e a compra de medicamentos. Nós saímos da Irlanda com alguns medicamentos na nossa mochila e esquecemos de colocar que pelo menos uma vez por mês podia ser que nós precisássemos ir a uma farmácia, por exemplo. E quando a gente chegou aqui em Belém do Pará, não deu outra. Logo nos primeiros dias a Isadora adoeceu e eu precisei ir na farmácia fazer a compra. Quando eu voltei para casa e fui colocar na planilha esse gasto, cadê o item na planilha para poder colocar ele? Não havia. A gente simplesmente esqueceu de colocar uma coisa que também agora parece muito simples, que é o gasto com farmácia. Então, a partir de agora, nós vamos colocar no nosso orçamento mensal um valor mínimo ali para se gastar com farmácia. 4 dias de viagem, eu tô aqui na cama, dodói. Nossa, tô com muita dor de barriga, muito mesmo. Bora? E agora, comprei uma capinha nova de celular para mim também. O que você trouxe? Pense no remédio caro. Foi quanto? 67. Caraca. Porque você comprou, então? Oxe, foi tu que mandou eu comprar. Meu Deus, amor, esse remédio é baratinho, tu comprou original, então. Oxe, eu comprava falso no camelô. Como é que funciona isso? Tá aí, ó. E a gente também vai responder aqui para vocês algumas perguntas que foram muito frequentes aí no canal nos últimos dias. Quando a gente anunciou que tinha chego aqui ao Brasil, surgiu alguns comentários perguntando assim, mas vocês não vão fazer uma volta ao mundo? Por que vocês estão no Brasil? Parece óbvio, mas o Brasil também faz parte do mundo. E pra gente que estava morando na Irlanda e estava viajando durante todo esse tempo somente pela Europa, a gente foi para Paris, para Grécia, para Portugal, para Roma, para diversos países, mas todos ali na União Europeia. Nós estávamos morrendo de saudade de vir aqui ao Brasil. Então, por isso, por desejo nosso, pessoal mesmo, nós queríamos muito vir ao Brasil e fazer literalmente todo o Nordeste brasileiro. E matar a saudade também da nossa culinária, porque é a melhor do mundo. Não tem outra, cara, é disparada. A culinária brasileira não tem outra igual. O pessoal elogia muito a italiana, a francesa, mas eu garanto, na minha opinião, a brasileira ainda continua sendo a melhor disparada, não tem outra. Como vocês já bem sabem, nos próximos meses, então, os nossos primeiros destinos serão aqui pelo Nordeste brasileiro, até a gente deixar o Brasil novamente e aí vocês saberem qual vai ser o nosso próximo destino. E aqui no Brasil nós estamos aprendendo a viajar, então todos os dias a gente vai fazendo uma mudançazinha no nosso dia a dia e se adaptando. Porque aqui está servindo como se fosse uma espécie de treino. Porque a gente já percebeu, por exemplo, que os nossos mochilões, para alguns países como o Brasil, por exemplo, infelizmente não são aceitos como mala de cabine. A gente sabe que, por mais que ele ultrapasse o limite,
Pelo menos lá na Europa, eles aceitavam que a gente utilizasse o mochilão como mala de cabine, né? Por mais que passasse alguns centímetros do limite permitido. Porém, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente teve que recolher eles. Nós viemos pelo voo da Air France. E quando a gente chegou aqui, a gente pegou o voo da Azul. Da Azul. E nós tivemos que recolher a mala na nossa conexão em Fortaleza. E tem uma formiga, né? Eu tô sentindo faz horas. E quando a gente recolheu a mala e foi botar de novo para despachar, a gente fez um teste. Bora logo ver se eles vão aceitar a nossa mala por aqui também. E, cara, não deu outra. A mulher não quis nem medir, não quis nem colocar na mala de cabine lá pra... Sim, naquele medidor, na caixinha. Né? Uhum. E isso já está sendo um gasto a mais, porque nós já sabemos que vamos gastar em todas as conexões que a gente fizer aqui no Brasil. A gente já sabe que agora a gente vai ter que despachar essa mala. Então a gente tem duas opções que a gente não estava planejando. A primeira, trocar o nosso mochilão. Ah, a gente passou do lugar, não foi? Minha tia tá lá esperando. É porque a gente está indo no restaurante aqui agora. A gente acabou passando. A gente está aqui na trilha do Utinga. Muito provavelmente vocês ouviram ou vão ver aí um vídeo sobre o que fazer em Belém do Pará, que a gente começou aqui pelo Parque do Utinga. Mas enfim, quais são as opções? A primeira delas, que a gente não estava contando, era ter que comprar novos mochilões. Mochilões menores para poder ser aceito pelas companhias aéreas e não precisar ficar sendo despachado, porque é um gasto extra todo mês. E a segunda opção é ter que despachar e pagar esse valor extra. Nós já temos um voo agora para a próxima cidade, nós já estamos quase para sair daqui de Belém do Pará. E infelizmente nós vamos ter que pagar esse valor do despacho, porque a gente ainda não comprou outro mochilão. A gente ainda vai levar um tempo para poder decidir, né? E o primeiro despacho eu odiei, porque eu coloquei na capinha de chuva, a capinha laranja. Quando eu peguei já voltou suja e rasgada. Foi. Já danificaram, né? Já voltou danificada. Então já não foi uma experiência tão legal assim. E esse é um gasto, literalmente, que a gente não estava contando com ele de forma alguma. Que a gente agora vai ter que adicionar aí no planejamento. Muito provavelmente deve ter uma lojinha de souvenirs por aqui. Mas a gente já aprendeu, né, amor, com os souvenirs. Não vamos comprar. A gente está trazendo alguns nas malas, né? Tá Pesa pesando. Bastante, sim. Ontem nós compramos um chocolate, mas esse souvenir pode. Consome antes de viajar. A gente está trazendo na mala alguns souvenirs que a gente foi comprando aí ao longo do tempo. E eles são muito pesados. Tem uma placa de Roma que é feita de... É feita de quê, amor, aquela placa? De gesso, né? De gesso, extremamente... Pode deixar na casa dela, tá vendo? Certo, hein? Já arrumou a solução. Pronto. E ela é extremamente pesada. Tem outros itens também que a gente foi trazendo, todos de viagem, e são grandes, são itens decorativos. E tá pesando muito na nossa bagagem, porém a gente já sabe que a gente não vai andar com eles. Nós trouxemos para o Brasil só para poder deixar na casa das nossas mães durante esse tempo, né? E quando a gente estiver viajando, a gente está pensando o que é que a gente pode fazer para poder economizar espaço e peso na bagagem. Nós tivemos a ideia de colecionar notas, né, dos países que nós fomos passando, ou então ímãs. Só que eu acho que imã é muito grande, né, amor? O que você acha? Acho que vai acabar ocupando também, né? Espaço, né? O espaço. Então... A gente pensou em moedas também. Mas moeda também pesa. Então, muito provavelmente, a gente vai ficar com as notas, né? Notas dos países que a gente for passando. A gente já tem notas de alguns países que a gente ganhou de presente, na verdade. Porém, agora a gente quer colecionar as nossas. E para planejar toda essa viagem, nós estamos utilizando o aplicativo Notion. Nem é um jabá, nem nada do tipo, é só porque o aplicativo é muito bom mesmo. Ele ajuda você a criar subtópicos das próximas cidades, por exemplo, que você vai passar. Nós estamos planejando a nossa viagem por meses, né? Então a gente vai colocando ali março, abril, maio, junho, julho. Quando a gente abre um mês, nós conseguimos ver tudo que a gente vai fazer naquele mês. Que cidade nós vamos passar, quanto vai custar o hotel. E a praticidade dele é justamente porque você consegue anexar alguns arquivos a ele. Então, por exemplo, vamos supor que agora no mês de abril eu estou indo para uma certa cidade, eu já reservei o hotel nela, e para mim não ter que ficar procurando no meu e-mail depois, ou daqui a 5 meses ter que começar a procurar várias reservas que eu fiz, eu simplesmente abro o meu aplicativo do Notion, eu vejo qual a cidade que eu vou estar. Por exemplo, vou estar em Fortaleza, eu vou abrir, clicar em Fortaleza, lá já vai estar o hotel que eu vou ficar, que dia começa, que dia encerra, qual o horário do check-in, e eu consigo anexar na cidade, se eu clicar lá,
eu consigo anexar, por exemplo, o comprovante de reserva. Assim como eu também consigo anexar os voos que eu tenho, os voos programados, agendados, então fica tudo muito mais simples e prático. Eu não preciso perder horas e horas no meu e-mail procurando cada arquivo. Os arquivos vão estar lá organizados de acordo com o mês, com a cidade que eu vou estar visitando. Então é um aplicativo extremamente útil e eu consigo também, por exemplo, colocar a nossa expectativa, né? O nosso orçamento para aquela viagem ou para aquele período, para aquele mês. Então nós estipulamos quanto nós vamos gastar naquele mês e nós conseguimos colocar esse valor como ok, como pendente ou como aguardando pagamento, alguma coisa assim do tipo, para a gente poder lembrar na hora se a gente já pagou o hotel ou não, se a gente já pagou o voo ou não, até porque o voo não tem como a gente não pagar, né? Mas enfim, é só para poder dar um exemplo para vocês. A gente consegue saber o que a gente já pagou e o que a gente ainda não pagou, porque lá fica tudo detalhado e é muito útil. Eu recomendo vocês baixarem ele. E aí muita gente agora está questionando sobre como é planejar uma viagem dessas de volta ao mundo, já que a gente vai viver na estrada agora nos próximos anos. Então, se você for... É bem diferente do que muita gente imagina, porque assim, se você for fazer uma viagem dessa apenas por alguns meses, por 6, 7, 8 meses, você consegue planejar tranquilamente do início ao fim dessa viagem, né? Porque são apenas uma janela curta, é um período curto de tempo. Então você consegue comprar todos os voos, fazer todas as reservas de hotéis, por aí vai. Mas no nosso caso, que nós vamos passar alguns anos viajando, nossa viagem ela vai ser um pouco mais lenta, né? A gente vai aproveitar, vai conseguir aproveitar um pouco mais os lugares que nós vamos passando. Então nós nos planejamos por mês. A cada mês nós vamos estar em um estado ou num país diferente. Os próximos 5 meses, vocês já sabem, nós vamos estar fazendo o Nordeste brasileiro. Nós começamos aqui no Norte, em Belém do Pará, e nós vamos descer até a Bahia, né? Vamos ficar ali pela região ali próxima a Salvador. Sim, e isso é o que a gente vai sempre tentar fazer, sempre planejar os próximos 5 meses. Isso mesmo, porque como é uma viagem muito longa, nós vamos passar os próximos anos aí viajando, não tem como a gente planejar, por exemplo, 2 anos de viagem. É impossível fazer isso, né? Muita coisa muda. Muita coisa acontece. Muita coisa vai acontecendo durante esse tempo. Então o que nós conseguimos fazer é sempre planejar 5 meses à frente. Então, até os próximos 5 meses, nós já sabemos aonde nós vamos passar, quais passeios nós vamos fazer, onde vamos nos hospedar, de que forma nós vamos chegar a esse local, porque a gente pode utilizar voos, ônibus, trem, transfer, enfim, o que for mais barato. Até carona nós já cogitamos utilizar. Então tudo que for mais barato e mais viável para a gente, nós vamos utilizar, seja para economizar tempo ou dinheiro. Como, por exemplo, quando a gente planejou vir para Belém, minha tia já tinha feito convite para a gente ir para casa dela. Então, os primeiros dias a gente já planejou, que era o hotel e depois a casa dela, que era para a gente se recuperar da viagem, que foi uma viagem Cansativa. Muito cansativa, muito longa. Então, até isso foi planejado. Então, a nossa estratégia é passar 1 mês em cada país, com exceção do Brasil, que vamos passar 5. Até porque o Brasil é de tamanhos continentais e de um estado para outro muda muita coisa. Muda a cultura, culinária, a paisagem, tudo. Muda tudo. Então o Brasil vai ser, eu acho, né, talvez, vai ser a nossa única exceção. Mas muita gente pode se assustar pensando assim, nossa, eles vão ficar 1 mês em cada país, haja dinheiro. Muito pelo contrário. Quanto mais tempo nós passarmos em cada país, mais nós vamos economizar. Mais barato fica. Por quê? Por quê, Gabriel? Porque quando você começa a reservar estadias, por exemplo, por semana, você já ganha uma certa quantidade de desconto. Por exemplo, você já ganha 10% de desconto. Agora, quando você reserva ela para ficar o mês inteiro, você vai ganhar descontos aí que vão partir de 30%. Então você consegue economizar muito mais na sua estadia e, consequentemente, você economiza no deslocamento, nos transportes. Sim. Como nós temos orçamentos mensais, viajar menos vezes também economiza mais dinheiro da gente, porque a gente só precisa, né, na verdade, fazer um voo de chegada e depois de partida do país. Então, se a gente ficasse fazendo esse voo correndo, por exemplo... Meu Deus, estou cansado. Se a gente fosse fazer essa mudança correndo, por exemplo, visitar 2, 3 países por mês, olha só, vamos supor que a gente vai utilizar avião em todas elas. Nós teríamos que gastar pelo menos aí 4, 5 voos, né, para entrar e sair de cada país por mês. E é muito caro, né, um voo, Justamente. Independente de qualquer país. Isso mesmo. Então, a gente ficar mais tempo no país vai fazer com que a gente economize mais e, consequentemente, nós vamos poder aproveitar muito mais aquele país. E uma outra coisa também que a gente vai tentar fazer é ir nos locais, tipo, reservar um dia numa cidade
e depois passar o dia procurando um hotelzinho mais barato para poder fechar na hora. Porque a gente verdade. sabe que às vezes é mais barato. A gente vai fazer essa técnica também, a gente vai utilizar essa técnica. Por quê? Agora nós estamos fazendo as reservas antecipadamente, né? Porque a gente ainda é marinheiro de primeira viagem. Até então, julho a gente já reservou, então para vocês terem noção do jeito que a gente é. Então vocês viram, e a gente já falou aqui no começo do vídeo, que nós estamos utilizando agora aqui no Brasil para poder aprender. Então nós estamos engatilhando, aprendendo, vendo onde é que a gente erra, onde é que a gente acerta, onde que nós conseguimos mais vantagens. E isso que a Isadora falou é uma delas, que a gente quer experimentar. Por quê? Muita gente faz as reservas antecipadamente, porque elas acabam saindo realmente um pouco mais baratas. Porém, eu e a Isadora, como nós trabalhamos com essas plataformas de hospedagem, nós recebemos hóspedes e tudo, nós sabemos que quando o hóspede chega no dia pra gente e propõe fazer uma reserva, E tá vago, né? tá vago, né? A gente consegue dar um desconto para ele, porque essas plataformas elas cobram ou uma taxa do hóspede ou ela cobra uma taxa do anfitrião. E é muito caro. Isso. Então, se você chegar diretamente para a propriedade, para acomodação, hotel, Airbnb, enfim, você consegue negociar com ela, e se ela tirar pelo menos a taxa que esses aplicativos cobram, isso já é uma vantagem para a gente, né? Então, após julho, nós vamos começar a fazer isso. A gente vai tentar chegar nas cidades, reservar apenas um dia de hospedagem e já naquele mesmo dia sair de hotel em hotel, de Airbnb em Airbnb, de hostel, e começar a propor para a gente pagar ali via Pix na hora e tudo, e ver se a gente consegue uma hospedagem mais barata. E lógico, a gente vai trazer tudo aqui no canal e vamos atualizando vocês se isso funcionar. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do resumo de como está sendo esses nossos primeiros dias por aqui e como será os nossos próximos meses. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer, pode deixar aqui no comentário do vídeo, que nós lemos todos os comentários e nós podemos responder no próximo vídeo, beleza? No nosso próximo bate-papo aqui com vocês. Então fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau!